Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Roberto. Vamos mais um estudo a Efésios 3:10. As potestades celestes será conhecida de infinita verdade pela igreja. Que igreja é essa? 1 Timóteo 3:15, que é o baluarte da verdade. O apóstolo Paulo quer nos ensinar o quê? Que a verdade está na igreja, meu irmão. A escritura foi compilada, foi organizada para a igreja. As profecias é para igrejas. Para igrejas, não igrejas. Igreja. Não igrejas, para igreja. Um só pastoreio, uma só fé, Efésios 4:5. Um só batismo, um só paracto. Uma igreja que vai ser fundada ali na cruz por sangue e edificada com sangue. Olha só que interessante. Essa profecia aqui, se você não acreditar nessa profecia, você vai entrar nessa tese aqui que Pedro, que teve a revelação, não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas Deus que te revelou. Por isso que eu declaro, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Edificar. Já tem uma igreja fundada. Quem é o fundador é Cristo. Lá na cruz. 16. 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pastor, essas igrejas fundadas por homens não têm essa autoridade de ligar e desligar, porque foi dado a um pastor, um pastoreio, um que tem a chave. Cristo ali em João 21, do 15 17, Pedro apacenta meu escudeiro, Pedro apacenta meu escudeiro, Pedro apacenta minhas ovelhas, João 21, 21, 20, 21. Assim como o Pai me viu, enviou vocês, soprou o Espírito Santo, quem vocês perdoar será perdoado, e quem você reter será retido. E aquele que não ouve a igreja é considerado como pagão, para dizer aqui, ó. Mateus também, 18. Deixa eu ver se é isso mesmo, 18, 17, ó. Se recusar a igreja como um publicano e como um pagão. Porque a verdade está na igreja. A verdade foi confiada para a igreja. Os apóstolos edificaram a igreja para você ter esse acesso, para você chegar até Jesus em João 14 ali, 6. Ninguém vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. João 8:32, conhecer a verdade é essa. Efésios 3:10, a cidade será conhecida pela igreja. Não sou eu que estou inventando isso. Estou pregando de acordo com a escritura, meu irmão. Com a tradição e o magistério. Aqui você vai enquadrar nessa tática aqui, ó. Aquele que não ouve essas profecias, aquele que não ouve a igreja, aquele que não defende a igreja, vão entrar nessa classe de hereges. Pastores focados na sua própria ganância. E o caminho da verdade vai ser caluniado. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. De que modo vamos pregar vários Jesus diferentes? Várias igrejas sendo fundadas. E segundo Pedro 1:20, a profecia, a escritura não é uso pessoal. Interpretação pessoal. Quem está dizendo isso aqui é o pastor aí que foi confiado o magistério. Pedro. Segundo Pedro 2, de 1 ao 3, ó. Assim como houve entre povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor, que o resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos o seguirão nas suas desordens, ó. E serão desse modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Olha só que interessante, ó. Se apartou do magistério, se apartou da tradição, se apartou da cabeça, Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça, se apartou do corpo místico, a igreja do corpo místico. Vai fundar suas igrejas, suas doutrinas, suas heresias, suas baboseiras, suas próprias desordens e suas próprias interpretações. Olha, por quê?
Porque o foco hoje em dia do evangelho não é a cruz. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, o nosso foco, o nosso baluarte é a cruz, meu irmão. Porque a igreja foi fundada na cruz. Na cruz. E uma espada transpassava a alma de Nossa Senhora, Lucas 2:35. Cristo sendo pregado na cruz, Maria sendo pregada sua alma, transpassada. Essa é a nossa igreja, meu irmão. Nós temos uma mãe. Nós temos um só paráclito. Nós temos só uma fé. Nós temos só um pastor. Nós temos só uma doutrina. 13. Movido por cobiças, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação, ou ameaça e sua ruína não dorme aqui, ó. Interessante, ó. A Escritura nos mostra quem é o fundador da igreja, que é o próprio Cristo. E quem edificou a igreja foi só Pedro, foi os apóstolos. O pastor central é Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo, ele reconhece que em Gálatas 2, ó. O apóstolo Paulo reconhece isso, ó. Gálatas 2, ó. 9. Tiago, Cefo e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Consideradas colunas. Coluna. Como os caras fundaram a igreja? Ou edificaram a igreja? Como Cristo fundou a igreja? Com sangue. Como os caras edificaram a igreja? Com sangue. Não é esse templo que você vê hoje em dia que os caras estão construindo, imitando o templo do rei Salomão, não. Os caras fundaram a igreja foi com sangue, meu irmão. Edificaram a igreja com sangue, fundado com sangue. Não é essa igrejinha que você vê hoje em dia, que era um botequinho, virou uma igreja. Uma igreja, esse cara coloca o quê? Novidade, telões, para atrair o povo, para tirar o povo do caminho da verdade. A verdade vai ser conhecida, como eu dizer aqui, ó. A Escritura está nos ensinando, está nos alertando, ó, que irão pregar vários Jesus, segundo Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Aceitai, ó. Olha só, Efésios 3:10, ó. Martinho Lutero errou na sua tese. Como o cara vai fundar e contra o magistério, contra a igreja, porque a igreja foi fundada com sangue ali na cruz. Ele não entendeu a teofania, o mistério da cruz. Não entendeu o mistério do Espírito Santo. Não entendeu o pastoreio de Pedro. Olha só que interessante. Essa geração hoje em dia não entende, meu irmão, o mistério da cruz. Ali foi gerado tudo, meu irmão. Quem estava ao lado da cruz, Nossa Senhora, a espada transpassava a sua alma. Cristo sendo pregado, sendo transpassado com os cravos, com os pregos, sendo chicoteado, com a coroa de espinho, com os pregos na mão, nos pés. Você não entendeu ainda? O amor que ele se deu pela igreja para fundar a igreja, você vai fundar outra igreja, você vai seguir outra igreja que não prega a verdade, que tem pedaços da verdade, que não tem sucessão, que não tem pastoreio, cada um exerce a sua própria função, cada um é o seu pastor, cada um é o pastoreio. Não, meu irmão. Olha só que interessante, ó. Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as emanações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Foi confiado à igreja. Tanto que Cristo escolheu, elegeu Mateus 10, ou Marcos 3, ou Lucas 6, se eu não me engano. Ou Cursilho em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, a voz de Pedro prevalece em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. Deixa eu ver que eu estou muito tempo sem estudar, que estou trabalhando muito. Tática do inimigo também. Para você não pregar, para você não anunciar. Ó,
15, 7, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se. Ele disse: irmãos, vós que sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem, ó. Olha só, ó o pastoreio de Pedro enviando carta ali para a Babilônia, ó. Ancião, ele disse, o ancião, tanto no Velho Testamento, é ancião, é sacerdote. No Novo Testamento, ancião é Pedro, ó. Pedro é o ancião, ó. Aqui, ó. Em 1 Pedro 5, eis exaltação que dirijo aos anciões, ó, que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis participante com eles daquela glória que se há de manifestar, ó. Ó o 13, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, ó. Marcos, discípulo, ó. Pedro, ancião, enviando para a igreja ali da Babilônia. O bispo, o pastor ali é Marcos, que comanda aquela igreja. Filho na fé de Pedro. Porque Pedro é o sucessor de Cristo, meu irmão. É o porta-voz, é o pastoreio de como lá no Velho Testamento Moisés pastoreia o porta-voz na terra. Pedro prefigura Moisés, prefigura Pedro. Pedro prefigura Moisés, porque é o porta-voz, sacerdote Araão. Olha só que interessante. Moisés tinha a revelação e passava a instrução para o sacerdote Araão, passava ao povo. De acordo aqui, ó. Pedro tem a teofania, tem a revelação e passa para os filhos na fé, para edificar a igreja. Olha só que interessante. Até a igreja babilônia saudava a sede. Escreve essa carta lá em Roma, meu querido. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Se você sair dessa fé, você não vai acreditar mais nada, meu. Você vai acreditar em si próprio. Você não vai acreditar em que Cristo confiou, que Cristo enviou. Tanto que quando vem o Paráclito, o Espírito Santo, só fazer Atos Apóstolos 2 ali, ó, 14. Pedro começa a edificar a igreja, converte mais de 3.000 almas, adeptos à igreja e é batizado, meu irmão. Batizado. Segunda pregação, cuida mais de 5.000, cura o aleijado, o mesmo milagre que Cristo fazia, Pedro começou a exercer, porque o Espírito Santo, a sombra de Pedro curava, porque a sombra de Pedro curava, porque o próprio Deus estava sobre ele, o próprio Cristo estava sobre ele. De acordo com Nossa Senhora, a sombra do Altíssimo combinar com a sua sombra, a sombra lá na Arca da Aliança, o próprio Deus lá no templo do rei Salomão, quando terminou a construção, agora a sombra, a nuvem de Deus pairou. Olha só, tá sobre a igreja, meu irmão. Por quê? Essa nossa fé católica, os irmãos estão abandonando a nossa fé porque estão acreditando que é uma igreja sem a cruz, que é uma igreja, aquela igreja que tem um telão, que tem as coisas do mundo, que estão agradando o ser humano, que está agradando o homem. A minha fé, meu irmão, é a cruz. A minha fé é a fé dos apóstolos, de acordo com como foi pregado, de acordo com como foi anunciado, de acordo com como foi fundada a igreja e edificada a igreja, meu irmão. Não caia nessa, como diz o cara que não catar sua cruz, mas seguir não é digno de mim, meu irmão. Como foi fundada a igreja? Na cruz. Como foi edificada a igreja? Com sangue. E carregando a cruz também, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Cristo sendo pregado aqui. E Maria sendo pregada, sua alma sendo transpassada. Mesma dor de Cristo aqui, Maria sentindo a mesma dor na alma. Igreja sendo fundada aqui, Maria participante da igreja também. Porque ela deu à luz à igreja. Lá no Manjedouro, Maria estava. Na fundação da igreja, Maria estava. Na vinda do Paráclito, do Pentecostes, Maria estava. Você quer ir para onde, meu irmão? Para onde você quer ir? Essa é a nossa fé. Vamos defender a nossa fé, vamos defender a teofania da grandeza, da boniteza do ministério da igreja, meu irmão. Porque foi gerado na cruz. Glória a Deus, aleluia, sou missionário.